Kiev, século X. Uma cidade mergulhada na escuridão da noite, mas iluminada por um brilho infernal. Chamas dançam famintas, devorando madeira e carne. Gritos de agonia ecoam pelas ruas de terra batida, um coro desesperado que se perde no crepitar do fogo consumidor. No alto de uma colina, envolta em peles e mistério, uma figura feminina observa, impassível. Seu rosto, esculpido pela dureza da época, não demonstra horror nem remorso, apenas uma fria e terrível satisfação. Esta é Olga de Kiev, princesa por casamento, regente por necessidade, santa por decreto, e a arquiteta calculista de uma das vinganças mais metodicamente brutais que a história já testemunhou. Como uma mulher destinada à canonização, reverenciada como igual aos apóstolos, pôde se transformar em um símbolo de fúria implacável, uma ceifadora de vidas em escala aterradora? Mergulhe conosco nas crônicas sangrentas e nas lendas enevoadas da Rus de Kiev, uma terra de guerreiros implacáveis e crenças ancestrais. Prepare-se para uma história que irá desafiar suas percepções sobre justiça, poder e a própria natureza da santidade. Se esta é sua primeira incursão nos corredores sombrios da história conosco, no Ocultamente, não hesite. Inscreva-se agora e ative o sino das notificações, pois a saga que estamos prestes a desvendar vai redefinir seus conceitos sobre os limites da vingança e o preço da sobrevivência. Olga não nasceu para o trono, nem foi criada nos luxos da realeza. As crônicas são vagas sobre suas origens. Alguns sugerem raízes varegues, os vikings que navegavam os rios do leste. Outros apontam para uma nobreza eslava, local de Pskov. O que é certo é que sua notável inteligência e beleza cativaram o príncipe Igor de Kiev, líder da nascente Rus de Kiev, um vasto e turbulento conglomerado de tribos eslavas orientais, finlandesas e bálticas, lutando para forjar uma identidade e um império. Juntos, Igor e Olga governaram este reino em expansão. Mas a consolidação do poder raramente é pacífica. Em 945, a insaciável ganância de Igor, ao tentar impor uma segunda coleta de tributos aos Drevlianos, uma orgulhosa tribo da floresta, selou seu destino de forma terrível. Capturado, ele foi submetido a uma execução de crueldade exemplar, amarrado a duas bétulas jovens, que foram vergadas até o chão e depois soltas. Seu corpo foi horrivelmente partido ao meio. Uma mensagem selvagem e inequívoca de desafio ao poder de Kiev. A notícia da morte de Igor ecoou como um trovão em Kiev. Olga encontrava-se subitamente viúva, regente de um reino instável, com um herdeiro, Sviatoslav, de apenas 3 anos de idade. Para os Drevlianos, a situação parecia ideal. Uma mulher e uma criança no trono? Uma presa fácil. Confiantes, enviaram uma delegação a Kiev com uma proposta audaciosa: que Olga se casasse com o príncipe Mal, o mesmo que ordenara a morte de Igor, unindo assim os dois povos sob domínio drevliano. Mal sabiam eles que não estavam lidando com uma viúva frágil e assustada, mas com uma mente estratégica forjada no aço e um coração que já pulsava com uma sede inextinguível de vingança. A resposta de Olga à proposta drevliana foi uma obra-prima de dissimulação. Ela recebeu os 20 emissários, a fina flor da nobreza drevliana, com uma falsa e perturbadora cortesia. Sua proposta me agrada, teria dito ela, segundo as crônicas, pois meu marido não pode ressuscitar dos mortos, mas desejo honrá-los amanhã, na presença de meu povo. Retornem ao seu barco e permaneçam lá
com um aspecto de arrogância. Eu enviarei por vós e direis: não iremos a cavalo nem a pé. Carregai-nos em nosso barco. Os drevlianos, inflados de orgulho por tal deferência, seguiram o script. No dia seguinte, foram carregados em triunfo até o pátio do palácio de Olga. O que eles não sabiam é que, durante a noite, uma enorme e profunda cova havia sido cavada por ordem da princesa. Ao chegarem, foram brutalmente arremessados, barco e tudo, para dentro do fosso. Olga, então, aproximou-se da borda, seu rosto uma máscara de gelo, e perguntou com ironia cruel: esta honra é agradável para vocês? Antes que qualquer resposta pudesse ser formulada, ela deu o sinal. Servos começaram a jogar terra sobre os homens ainda vivos. Seus gritos de terror e súplica foram gradualmente abafados pelo peso da terra, enquanto Olga observava em silêncio sepulcral. Mas a sede de Olga estava longe de ser saciada. Sem que os drevlianos soubessem do terrível destino de seus primeiros emissários, ela enviou uma nova mensagem ao príncipe Mal. Aceitaria o casamento, mas exigia que os mais ilustres homens da tribo fossem enviados para escoltá-la com a devida honra. Orgulhosos e ainda cegos pela arrogância, os drevlianos despacharam outra comitiva, composta por seus guerreiros mais valentes e aristocratas mais influentes. Ao chegarem a Kiev, Olga os recebeu com aparente hospitalidade, sugerindo que, após a longa e cansativa viagem, deveriam se purificar em uma tradicional casa de banhos de madeira antes de serem formalmente apresentados. Os nobres drevlianos, ansiosos pelo descanso e pelo banho ritual, entraram na estrutura sem suspeitar de nada. Assim que o último deles cruzou a soleira, os homens de Olga trancaram as portas por fora e, impiedosamente, atearam fogo ao edifício. A madeira seca ardeu com fúria, transformando a casa de banhos em uma fornalha crepitante. Ninguém escapou. Dezenas dos melhores homens dos drevlianos pereceram entre as chamas, seus gritos de agonia abafados pelas paredes incandescentes, enquanto Olga, mais uma vez, observava o espetáculo de horror até que o último lamento silenciasse e a estrutura desabasse em um monte de cinzas fumegantes. A princesa Olga, contudo, ainda não considerava sua vingança completa. Com uma astúcia diabólica, enviou nova mensagem aos drevlianos, informando que, antes de se casar com o príncipe Mal, desejava realizar um grande ritual fúnebre em honra a seu falecido marido, Igor, precisamente na terra onde ele havia sido morto. Os drevlianos, extraordinariamente, ou talvez desesperadamente, ainda não suspeitavam da profundidade da duplicidade de Olga. Quando ela chegou à sua principal cidade, Skorosten, organizou-se uma vasta celebração funerária, com fartura de hidromel e outras bebidas alcoólicas. As crônicas antigas afirmam que Olga instruiu seus próprios soldados a permanecerem sóbrios, enquanto serviam incessantemente aos drevlianos. Bebam, ela incitava, movendo-se entre os convidados com um sorriso enigmático. Bebam para honrar a memória de meu marido. À medida que a noite avançava e a lua testemunhava a cena macabra, centenas, talvez milhares, de guerreiros drevlianos caíram em um estupor alcoólico, completamente vulneráveis, incapazes de se defender ou mesmo de permanecer conscientes. Foi então que Olga, de pé sobre o monte funerário de Igor, como uma valquíria sedenta de sangue, deu seu sinal fatal. Seus soldados, que haviam permanecido alertas e sóbrios, sacaram suas espadas e iniciaram um massacre metódico e impiedoso. As crônicas mencionam que 5.000 drevlianos foram abatidos naquela noite terrível. Corpos embriagados e indefesos foram empilhados no campo da celebração.
o hidromel derramado misturando-se ao sangue sob a pálida luz da lua. Disse que Olga caminhou entre os mortos, seu semblante frio e determinado, certificando-se de que nenhum sobrevivente escapasse de sua fúria. Mesmo este banho de sangue não foi suficiente para saciar a sede de retribuição de Olga. Ela retornou a Kiev, não para celebrar, mas para preparar o golpe final. Reuniu um exército ainda mais poderoso e, um ano depois, em 946, liderou pessoalmente uma campanha militar massiva contra a própria capital drevliana, Skorosten, a mesma cidade onde Igor havia encontrado seu fim brutal. Os drevlianos restantes, agora plenamente cientes da ferocidade implacável de Olga, fecharam-se desesperadamente dentro das muralhas de sua cidade. O cerco se arrastou por um ano inteiro. Os habitantes resistiram com a força do desespero, sabendo que a rendição não era uma opção. Percebendo que não conseguiria tomar a cidade pela força bruta, Olga recorreu, mais uma vez, à sua astúcia cruel. Enviou mensageiros aos sitiados, propondo uma paz surpreendentemente branda. "Já vinguei a morte de meu marido 3 vezes", ela declarou. "Não desejo mais derramamento de sangue. Não exigirei de vós tributos pesados como ouro ou peles, pois estáis empobrecidos pelo cerco. Peço apenas um pequeno símbolo de vossa submissão: 3 pombas e 3 pardais de cada casa da cidade." Os drevlianos, exaustos pelo longo cerco, famintos e aliviados pela aparente e inesperada clemência de sua algoz, aceitaram prontamente a proposta. Cada casa enviou as aves solicitadas, que foram recolhidas pelos soldados de Kiev em grandes cestos. O que se seguiu entrou para os anais da história como um dos atos mais engenhosos e terrivelmente cruéis de guerra medieval. Sob a supervisão direta de Olga, pequenos pedaços de tecido embebidos em enxofre e resinas inflamáveis foram amarrados às patas de cada uma das centenas de aves. Ao anoitecer, quando a escuridão começava a cobrir a paisagem, Olga ordenou que seus soldados incendiassem esses pequenos artefatos incendiários e libertassem as aves. O comportamento natural e instintivo dos pássaros decidiu o destino da cidade. Pombas e pardais, aterrorizados pelo fogo em suas patas, voaram desesperadamente de volta aos seus ninhos, localizados nos telhados de palha, nos celeiros de feno e nas inúmeras estruturas de madeira por toda Skorosten. Em questão de minutos, centenas de pequenos focos de incêndio surgiram simultaneamente por toda a cidade sitiada. Os defensores, pegos completamente de surpresa, viram-se impotentes para combater tantos incêndios dispersos ao mesmo tempo. O fogo se espalhou com velocidade aterradora, alimentado pela madeira seca das construções. Logo, Skorosten inteira se transformou em um inferno de chamas incontroláveis. Os habitantes corriam em pânico pelas ruas incandescentes, tentando escapar com suas famílias e quaisquer pertences que pudessem carregar. Mas mesmo aqueles que conseguiam fugir das casas em chamas, encontravam os soldados de Olga esperando friamente nos portões e nas brechas das muralhas. As ordens eram claras e impiedosas. Ninguém deveria ser poupado. Milhares morreram queimados vivos nas estruturas em colapso da cidade. Outros foram massacrados enquanto tentavam escapar da armadilha de fogo. Alguns nobres e líderes militares foram capturados vivos, não por um ato de misericórdia, mas para um destino possivelmente ainda pior. Foram escravizados e distribuídos entre os aliados de Olga como troféus de sua vitória esmagadora. A cidade inteira foi reduzida a cinzas fumegantes, o cheiro acre de carne queimada pairando sobre as ruínas por semanas. A tribo dos drevlianos, outrora orgulhosa e independente, nunca mais se recuperou completamente deste golpe devastador.
Seus territórios foram incorporados firmemente ao domínio de Kiev, com tributos ainda mais pesados impostos às poucas aldeias remanescentes. A vingança de Olga estava, finalmente e terrivelmente, completa. 4 ondas de retribuição calculada e brutal haviam lavado com rios de sangue a morte de seu marido. As crônicas sugerem que ela contemplou as ruínas fumegantes de Skorosten com uma satisfação sombria e gélida antes de retornar triunfante a Kiev. Seu filho, Sviatoslav, agora com cerca de 5 anos, havia testemunhado em primeira mão a implacabilidade de sua mãe. Uma lição de crueldade e poder que, sem dúvida, influenciaria seu próprio reinado violento e expansionista anos depois. A brutalidade das 4 vinganças de Olga é, inegavelmente, chocante, mesmo quando avaliada pelos padrões violentos e implacáveis do século X. Mas o que realmente teria motivado essa rainha a orquestrar uma retaliação tão elaborada e cruel? A crônica primária, atribuída ao monge Nestor e nossa principal fonte para esses eventos, retrata Olga como uma viúva astuta, sagaz e absolutamente determinada a vingar a morte de seu marido e, crucialmente, a assegurar o trono e a sobrevivência de seu jovem filho, Sviatoslav, em um mundo onde a fraqueza era um convite à aniquilação. Seria, então, a fúria de Olga puramente uma questão de vingança pessoal, a dor de uma esposa transformada em ódio incandescente? Ou haveria um cálculo político mais frio por trás de seus atos? Uma demonstração inequívoca de força, necessária para consolidar o poder, ainda frágil de Kiev, sobre as tribos vizinhas e frequentemente rebeldes? Uma tática de terror calculada, destinada a esmagar qualquer veleidade de insurreição futura e agravar na memória coletiva o preço da traição? Ou, mais provavelmente, uma complexa e intrincada combinação de todos esses fatores, temperada por uma personalidade forjada na adversidade, dotada de uma inteligência estratégica notável e uma capacidade para a crueldade que rivalizava com a de qualquer chefe guerreiro de seu tempo? Historiadores debatem até hoje. Alguns veem Olga como uma heroína que salvou seu reino da desintegração, usando os únicos meios disponíveis em uma era brutal. Outros a condenam como uma tirana sanguinária. E você? A vingança de Olga foi, de alguma forma, justificável dentro do contexto selvagem de sua época? Ou seus atos de crueldade metódica ultrapassaram todos os limites aceitáveis, mesmo para os padrões medievais? Queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e vamos debater essa figura histórica fascinante e controversa.